Aleluia, glórias a Deus. Maravilha do céu. Vira para o teu irmão do lado e diga assim para ele: é uma glória neste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Porque a glória do Senhor se faz presente na sua casa, porque a palavra do Senhor assim diz: onde tiver um ou dois ou três reunido no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Vamos então à leitura da palavra de Deus com o seguinte tema nesta noite: a vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos nos preparando ou estamos preparados para se encontrar a hora em que isto acontecer? Os irmãos já abriram aí em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 10, e vamos à leitura da palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas santos, e o mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo que primeiro isto, que nos últimos dias sobrevirão os escarnecedores, segundo a concupiscência da vossa carne, dizendo onde está a sua promessa da sua vinda, porque desde os que os pais dormiram, todas estas coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisa apareceu o mundo então, coberta com água do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se revelam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardio, mas longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfacerão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler o 16 e o 18. Só o 16, aí você pula para o 18, num só coral, que diz assim, falando disto, aleluia, falando disto em outras suas epístolas, entre as quais há diferente de entender, que os indoutos e os constantes torcem igualmente as escrituras para sua própria perdição. 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De novo, número só o 18 agora. Antes crescei na graça, a Ele é o que Deus requer de todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nessa noite, Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, joga todas as barreiras por terra, e se o inimigo ainda tentar fazer uma gracinha, desce labareda de fogo dos céus, envolve a nossa vida com a tua glória, e envia aqueles nossos companheiros, aqueles anjos que nos acompanham para pelejar conosco quando a tua palavra é transmitida. Eu entrego cada um nas tuas mãos, para que eles possam entender e compreender a ministração da tua palavra nessa hora, que não seja eu, mas que seja ti, para que nós possamos se encher e ficar cheio da tua graça, ouvindo a tua palavra. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. O irmão pode se assentar. Aleluia, glórias a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui, retornar aqui pela terceira vez. As duas primeiras vezes foi de manhã, na consagração, e agora à noite, no culto aqui dos jovens, que é uma maravilha dos céus. Nada mais ou nada menos do que falar da vinda do Senhor, algo que já se aproxima, algo que já nós esperamos e sabemos que o dia está próximo. A vinda do Senhor Jesus Cristo será precedida de muitos acontecimentos, de muito cataclisma que está acontecendo sobre a face da terra, e entendemos que pelos acontecimentos que andam acontecendo por aí, quem estuda e busca conhecimento entende muito bem, sabe que alguma coisa está para acontecer, algo que previsto, que aos olhos dos seres humanos comuns vão ficar assustados, mas aos olhos dos cristãos eles vão para o céu de glória, e está
preparar. Os apóstolos nos avisaram, os profetas também diziam: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque o tempo está próximo, a hora já é chegada, e se não tivermos preparado, nós não iremos subir. A Bíblia diz que um foi e o outro ficou. É porque alguém vai ficar. Alguém vai ter que ficar para contar a história, mas aquele que vai para o céu de glória entende muito bem, está na casa do Senhor, está buscando a Deus e está perseverando, sabendo que os dias já são maus e querem morar no céu de glória, porque nós não vamos ganhar nada com este mundo, antes tão somente só vamos perder se agarrar com ele. Eu lendo as Sagradas Escrituras, eu observei que na hora dos momentos mais difíceis, algumas pessoas, escrito na Bíblia Sagrada, abandonaram o caminho, preferiram presente século e saíram da história dos quais que Deus queria que eles também tinham a salvação. Mas porque isso está escrito aqui? Está escrito para que nós venhamos a nos espelhar, está escrito para que nós venhamos a entender que do mesmo jeito que eles perderam a salvação, nós também vamos perder. Mas a Bíblia diz: persevera até o fim, que é no final que está a nossa vitória. Aleluia, glórias a Deus. O profeta Jeremias já avisava concernente a isso. Passou a cega, Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Porque se estamos na igreja, temos que perseverar até o fim. Porque se estamos na casa do Senhor, temos que ir adiante sem parar. E a palavra do Senhor já nos adverte, dizendo: levante e anda, porque a jornada é muito longe. Aleluia, glórias a Deus. Porque temos tendência a perder a salvação. Se não vigiarmos, acabamos ficando para trás. Mas entendendo aqui concernente à vinda do Senhor, tudo já nos indica que alguma coisa está para acontecer. Tudo já nos mostra que Jesus já vem aí para buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele assim dizia: amados, eu vos escrevo agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele queria despertar nos seus irmãos de sua época, assim como na nossa época de agora, que era para nós continuar com o nosso ânimo, perseverando na casa do Senhor, que não é em vão, parece ser em vão, está todos os dias, várias vezes por dia na casa do Senhor, e parece que nada está acontecendo. Eu quero dizer para você uma coisa e uma verdade nessa noite: se temos a alma salva, sabemos que vamos morar no céu, já é alguma coisa. Sabemos que nós não pertencemos mais a este mundo, mas nós pertencemos a Deus. Nós vamos morar neste céu de glória, aonde o homem comum nunca chegará, mas o crente salvo em Cristo Jesus vai morar lá eternamente do lado de Deus. Mas o apóstolo já advertia que muitos defraudadores tinham entrado no meio do povo de Deus, e a palavra do Senhor advertiam: estavam no meio de nós, mas não eram de nós. E entendemos, se não haver perseverança, se não haver vigilância, nós acabamos sendo enganados e voltamos atrás. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E nós estamos vivendo esses dias, esse dia dos quais, aonde nós olha, muitas pessoas perdendo o temor, não querem mais saber das coisas de Deus, não querem mais santificar, não querem mais buscar o Senhor. Sabe o que eu vejo com isso? Ficarão para trás. Porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Nem todos obterão a salvação, nem todos subirão ao céu, mas aquele que estiver perseverando. Porque a palavra do Senhor diz que estava dois no campo, um foi levado, o outro foi deixado. A palavra do Senhor diz que estavam um trabalhando, indo a caminho, um foi deixado, o outro foi levado. Se a soma de Deus dos valores é que um vai e outro fica, é porque alguém vai ficar. E entendemos que desde o início da criação, irmão, até os nossos tempos de agora não é diferente. Os profetas do passado avisavam: eis que o grande dia do Senhor já vem aí. O profeta Joel várias vezes tocou a trombeta em Sião, para que os homens viessem se despertar, para que os homens viessem entender que o dia do Senhor estava próximo, e nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizariam, teriam sonhos e visões da parte
até aqui, que eu cheguei até hoje, grande foi o preço, mas Deus deu vitória. Para mim chegar até onde eu cheguei, grande foi o preço, mas Deus deu vitória. Para você chegar até onde você chegou até aqui, grande foi o preço, mas Deus te deu vitória. É sinal que na vida do Senhor tu subirás aos céus e vai dar glória eternamente ao lado de Deus Pai, pela salvação obtida em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 2 diz: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor, mediante aos vossos apóstolos. Entendemos que isso já é da antiguidade. Os tempos de agora não é diferente dos tempos passados. A única diferença são a modernidade, que entra no meio do povo de Deus, que mostra que o mundo aparentemente parece ser bom, mas a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o fim é a morte. E os apóstolos tinham aquela preocupação, que muitos estavam entrando no meio do povo de Deus, mas não pertenciam ao povo de Deus, estavam roubando a fé de alguns, e a Bíblia diz: vigiai e orai, eis que vai entrar alguns defraudadores no nosso meio, homens insanos, sem temor nenhum, e entendemos, se não perseverarmos e não observarmos a palavra do Senhor, nós seremos enganados. A Bíblia diz que Malaquias falou que aquele grande dia do Senhor viria como fogo. A Bíblia diz que quando João Batista veio, ele preparou o caminho do Senhor, pregou o Evangelho e disse: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós estamos vivendo até os dias de hoje o cumprimento dos profetas que pregaram o Evangelho, a palavra da verdade, para que nós sejamos salvos. Aleluia, glórias a Deus. Mas nesse século presente, irmão, quão ingrato é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que os nossos irmãos pagaram o preço com sangue, hoje nós podemos exaltar ao Senhor de graça. Nós não precisamos pagar o preço de sangue, alguém arrancando nosso pescoço, alguém nos perseguindo, alguém chegando até nós e dizendo: nega o teu Jesus e tu morre. Nós de livre exportando vontade podemos exaltar ao Senhor, glorificar o seu nome, dizer que Deus é Deus e o resto é bom. Mas o que estamos vendo é abuso da graça de Deus. A Bíblia diz que já na época da graça houve cobrança, e a palavra do Senhor diz que a cobrança já começou pela casa do Senhor. O serafim está começando nos 4 cantos do mundo, e não vai escapar ninguém. Porque já na época da graça, rei Herodes, pensando que era alguma coisa, o anjo do Senhor tirou a sua vida, porque perseguiu a igreja de Cristo. Já na época da graça, Ananias e Safira, pensando que podia enganar o Espírito Santo, se deram também muito mal, pensando que ia ficar na oculta. Mas a Bíblia diz que até o que está em oculto o Senhor revela. Mas no versículo 3 diz: sabendo que primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando conforme a sua ímpios concupiscências. É homens que pensariam e diziam: olha, você está na casa do Senhor já tem bastante tempo, que negócio de Jesus não volta, está perdendo tempo lá, rapaz. Está perdendo a tua juventude, está perdendo o teu cotidiano, você pode curtir. Eu me lembro que eu fui até um certo jovem e eu fui evangelizar ele. E de repente eu evangelizando aquele certo jovem, ele já desviado há um tempão da casa do Senhor, e a sua avó já tinha partido para a glória. E ele chegou assim: olha, a minha avó já partiu, Jesus falou que ia voltar, e nada de Jesus vir, eu fui para o mundo, é melhor curtir no mundo do que estar na igreja perdendo tempo. Então somente naquela hora o Senhor me deu uma palavra, e eu falei com ele assim: jovem, se esta noite tu partir, o que tu tem preparado e para quem será? A tua alma vai ser salva? E ele ficou olhando, pensando, aí falou comigo: eu não pensei acerca disso. E eu falei para ele assim: olha, se hoje tu partir sem Jesus Cristo, infelizmente você vai queimar no fogo do inferno, porque entendemos e sabemos que com Cristo é céus, sem Jesus é inferno, vai direto, sem fazer curva. E a Bíblia diz que lá é tormentas, ranger de dente. Então entendemos que há uma perseverança. Jesus Cristo já está vindo aí. Tudo já indica o arrebatamento da igreja, daqueles que são salvos em
em Cristo Jesus vão morar no céu de glória e têm convicção de sua salvação. Mas os homens se levantam, os homens dizem assim: não, é perca de tempo, estou podendo curtir um pouco mais. E quantas pessoas, irmão, que andavam do meu lado, passou a ter um tempo comigo dentro da casa do Senhor, foram para o mundo, só tiveram a oportunidade só para ir e não retornaram mais, partiram daquela vida para outra e foram queimar no fogo do inferno, porque não quiseram o arrependimento. Entendemos que estar na casa do Senhor é um dos maiores privilégios, porque somos salvos em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, temos a visão dos céus, sabemos para onde nós iremos e sabemos que os tempos estão próximos e o Senhor já vem nos buscar. Mas no versículo 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os tempos que os pais já dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Entendemos que Jesus prometeu lá, dizendo: eu vou, mas eu voltarei. E ele ainda não veio. Mas por causa de que ele não veio ainda? A Bíblia diz que por causa dos escolhidos, os tempos são abreviados. Porque ainda há pessoas que não ouviram o Evangelho. Entendemos, quem estuda, quem sabe muito bem, existe a janela 10/40, aonde não chegou missionário nenhum naquele lugar, aonde aqueles irmãos que estão lá, que não são servos do Senhor, mas eles, pela nossa fé, nós já vemos eles como irmãos, ainda nunca ouviram o nome chamado Jesus. Entendemos que para que haja o cumprimento e venha acontecer o arrebatamento da igreja, o Evangelho tem que chegar até lá, porque a palavra do Senhor se diz: quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí então virá o fim. E quem vai lá pregar são os missionários da última hora, os crentes da última hora, que vão pregar o Evangelho para arrancar as almas da mão de Satanás. Entendemos que temos uma luta espiritual a travar, como já estamos travando nessa hora. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e nem contra os seres humanos que estão lá fora. Mas a nossa luta é contra um ser espiritual, que não tem misericórdia de ninguém. Quando ele arma a reunião no inferno para poder destruir uma vida, só Deus para aquele exército do inferno. Só Deus para Satanás com sua comitiva. Então entendemos, se não haver perseverança, se não haver cuidado com a nossa vida, que a palavra do Senhor se diz, nós vamos acabar nos perdendo. Satanás vai nos enganar. Eu me lembro que eu estava numa determinada igreja, que eu não vou dizer qual é, e entendo que de repente um certo cidadão pegou um microfone e começou a falar: irmão, não se preocupe, Satanás está a milésimo de distância. Aí eu olhei assim: onde ele leu isso na Bíblia, que Satanás está a milésimo de distância? A Bíblia diz, os apóstolos avisaram: irmãos, vigiai e orai, porque o vosso adversário Satanás anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aí eu olhei assim: a Bíblia diz isso. Agora, onde é que está escrito que ele está a milésimo de distância? Enquanto a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque se não tivermos vigilância, e se não vigiarmos, acabamos sendo tragados pelo inimigo. Tem que se haver uma perseverança, uma dedicação para as coisas de Deus, porque entendemos que não é em vão. Nós estamos com saúde, nós podemos fazer a obra do Senhor, glorificar a Deus, exaltar o seu santo nome, porque Ele está aqui. Então não há com que se preocupar. Entendemos que a vitória virá no tempo de Deus, porque o relógio de Deus não é o nosso relógio. E quando Deus vem com a vitória, nem Satanás, nem homem, nem ninguém poderá nos tomar aquilo que o Senhor nos prometeu. Cão pode até citar, pode até dizer: tu não vai receber, mas você vai caminhando e vai dizer: cão, você vai enjoar de tanto me vendo para a igreja, mas o meu Senhor eu largo. E a minha Bíblia diz: diga ao fraco eu sou forte. Eu posso estar fraquinho, mas eu caminhando, o Senhor vai fazer da minha fraqueza uma fortaleza, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas no versículo 5 diz assim: e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde o princípio da antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsistiu. A Bíblia diz que sobre o dilúvio, por causa da desobediência do homem, o cheiro do pecado já tinha chegado aos céus, e Deus odeia pecado.
Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E entendemos que naquela hora só existia naquele tempo, naquela época, Noé e sua família temendo a Deus. E Deus falou assim para Noé: Noé, faz a arca, entra tu e tua família na arca, porque eu vou destruir essa terra, porque o homem, eu já não tenho mais prazer nenhum nele. Então somente Deus falou para Noé, Noé obedecendo, ele entrou dentro da arca e entrou os animais, só casaizinhos, só podia entrar casal, e entrou todo mundo dentro da arca, até os animais, casais também entraram. E entendemos que Deus naquela hora selou por fora a arca, porque se Noé tinha um coração tão bom, irmão, que na hora que visse os homens ali sendo morto pelas águas do dilúvio, ele ia querer abrir a arca, mas Deus, sabendo o coração dele, a Bíblia diz que Deus selou por fora da arca, para que Noé não viesse abrir a arca. Então entendemos que os nossos tempos de agora não é diferente. Pregamos o Evangelho, falamos que Jesus vai vir, e ainda alguns se passam desapercebido que nada. Eu ainda posso curtir bastante, posso me alegrar lá no mundo, mas a alegria deste mundo é passageiro. Eu posso fazer isso e aquilo outro, mas entendemos, se não formos na vida de Jesus, a morte chega e nos traga. E chega na hora que a gente nem menos imagina. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar preparado. Tem que se haver uma preparação para se encontrar com Deus. Porque quando ela chega, é que nem aquele rico, que diz lá em Lucas, que ele disse: olha, eu consegui tanta riqueza, tantos bens, eu vou aumentar os meus celeiros, vou fazer isso, fazer aquilo. O homem estava já planejando fazer alguma coisa melhor no futuro. Então somente numa hora que ele menos esperava, quem contou isso foi Jesus. A morte, ele chegou até ele e veio aquela voz e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Então entendemos com base em cima disso, sabendo que o arrebatamento vem aí de um lado e de outro, temos que estar preparados, tanto em vida para partir dessa vida para outra, e tanto para o nosso Senhor, que já vem aí na sua glória para nos arrebatar. Porque os homens do passado, eles começaram a decair na fé, começaram a ver tanta coisa, irmão. Eu sou sincero, até tantas coisas que a gente está vendo agora, irmão, que dá vontade de enfraquecer na fé mesmo, dá vontade de voltar atrás. Mas sabemos que Jesus não fez nada com a gente, não é Jesus que está nos entristecendo. Se o homem quer andar de qualquer maneira, que ele ande, mas o importante é a salvação. Que entendemos uma coisa, é cada um por si e Deus por todo. A salvação é individual, é nós que temos que perseverar, é nós que temos que zelar por nós mesmos, porque se quisermos ir para o céu, temos que caminhar a cada dia, exaltando o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 6 diz assim: pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio, lembrando concernente a Noé e a destruição da raça humana. Mas a história não parou por aí. Após as águas do dilúvio ter abaixado, Deus continuou deixando a história dar andamento. Se você for ver e observar bem, irmão, de uns tempos para cá, de 2004 para cá, que eu comecei a entrar na Bíblia mais adentro, para não ficar repetindo mensagem por aí, mas eu não me canso de pregar mensagem, porque os convites para pregar aumentou de uma tal maneira, então eu tive que ler a Bíblia. E eu comecei a observar cada coisa na palavra de Deus, que nós estamos vivenciando uma história. Nós estamos vivenciando uma história para Deus. E lendo lá em Apocalipse, com base no que eu vou falar, eu vi ali que a Bíblia diz assim: e abriu o livro, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E abriu-se outros livros, e cada um foi escrito segundo o que está escrito naqueles livros. Então entendemos que a nossa história está sendo escrita por Deus, desde o nosso 0 ano de idade até o dia que partimos dessa vida para outra. Deus está escrevendo a minha e a tua história, ganhando almas, indo para a igreja, pregando o Evangelho, cantando louvores igual vocês cantaram aqui, tocando instrumento, dando glória ao Senhor, sabendo que a coroa da justiça já nos espera quando formos para o céu. E quantos têm perdido a coroa da justiça por pouca coisa? Vê alguma coisa, me escandalizei, vou me desviar. Se desvie não, escandaliza não. Tem muito mais coisas que você nem viu ainda que ainda vai acontecer. Medite na palavra do Senhor, que vai haver tempos que a palavra do Senhor diz que os homens vão ficar: como pode? Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, mas está aguardando para o último dia. Tem certas cobranças que Deus vai cobrar no último dia, aonde os homens vão chegar com a cara mais lavada, vai se ajeitar, creio eu, pensando, vai se ajeitar: Senhor, quero entrar no teu reino. Tu vai entrar no meu reino? O que é que tu fizeste?
Olha, eu ganhei almas, preguei o Evangelho, curei enfermo, o Senhor vai me rejeitar? E o Senhor: nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Sabe o que é isso? Às vezes você vê a pessoa pregando, falando, fazendo e acontecendo, mas você conhece. Fala: aquele ali, irmão, que lá dá um mau testemunho que só vendo. Mas o nome de Jesus não pode ser inválido. Se tocou no nome de Jesus, sai virtude, sai poder, e a palavra dele não volta vazia. E Deus usa pela misericórdia, mas se não se arrepender no tempo oportuno, se partir, não adianta, que lá não vai entrar, porque a palavra do Senhor nos dá base para todos, que temos que vigiar a cada dia, temos que entender que o Senhor virá na sua glória para nos arrebatar, porque é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é esse aí que você conhece, é ele que vai ficar. Você está andando até do teu lado, já pensou? Aí a suposição é: você está andando, aí o camarada sobe, você fica, fantasma, estava do meu lado, que é isso? É o arrebatamento da igreja. Aí está duas jovens andando, que maravilha, uma falando da tititi da novela, e a outra querendo levar para a Bíblia, e está indo. Aí a outra vai, a outra fica: meu Deus, que é isso? É fantasma? Não, é o arrebatamento da igreja, aonde um vai ser deixado e o outro vai ser levado. A Bíblia diz que estará dois dormindo, casal brigado, estará dois dormindo. O que acontece? Um vai ser levado, o outro vai ser deixado, porque no céu não entra mágoa. Aí a Bíblia diz que está lá no serviço, está lá aquele patrão tribulado, está lá o crente, fiel, servo do Senhor. Aí o arrebatamento acontece, ele sobe, o patrão fica e estava falando com o fantasma, não sabia. Satanás já está arrumando argumento para o arrebatamento da igreja. Olhando recentemente, agora uma pesquisa, eu observando nessa pesquisa que Satanás já está arrumando um argumento para o arrebatamento da igreja, que ele já sabe que está perto de acontecer. E nesse conhecimento que nós buscamos via internet, entenda que ali eles estavam dizendo que a igreja, que somos nós, deu um atraso na terra, deu um atraso no círculo da terra. Então é necessário vir uma nave, porque nós estamos aqui e estamos acabando com a face da terra, assim dizem eles. Aí vai vir uma nave e vai nos tirar e nos levar para a glória, quer dizer, vai nos levar para Marte, sei lá, aqueles lugares assim. Satanás já está arrumando argumento para quando acontecer, todo mundo não ficar assustado, concernente à nova era que está aí. Sabe o que é isso? Princípio de arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja está se esquecendo do Evangelho, da volta de Jesus, Satanás já está preparando o povo para quando acontecer. Por isso que eu entendo, de lá para cá, entendendo que vindo de lá para cá, o povo tem se despertado de uma tal maneira concernente à pregação da retirada dos crentes sobre a face da terra. Se não tivermos preparado, nós vamos ficar e não vamos subir. Por isso, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus Cristo já vem na sua glória. Se você for ler de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que a preocupação maior dos profetas era concernente à vinda do Senhor, era concernente ao acontecimento, era concernente ao cataclisma que acontece sobre a face da terra, e eles já profetizavam antes de acontecer. A Bíblia não é antiga, ela é sempre atualizada. Quem nunca ouviu falar aquela desgraça que aconteceu lá na Ásia Menor, aonde morreu diversa gente e houve um desvio no globo da terra? Os cientistas ficaram pasmados e preocupados e não entendiam o que era aquilo. Quem pesquisa sabe muito bem. Se não pesquisa, a partir de hoje você vai passar a pesquisar, porque a Bíblia está tendo o seu cumprimento e tudo já nos indica que Jesus vai vir aí. Mas antes da sua vida, a palavra do Senhor vai se cumprir, as profecias, para que Jesus venha nos buscar. Aleluia, glórias a Deus. E os cientistas diziam assim, que houve um desvio no globo da terra. Então somente eles estão preocupados. E quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu observo e começo a olhar que a Bíblia diz que no final dos tempos a terra ia começar a cambalear como um bebo, e aqueles que não tiverem apercebido e preparado não subirão para o céu de glória. Por isso temos que perseverar, estar dentro da casa do Senhor não é em vão. Arrebatamento da igreja é realidade e nós vamos para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 7 nos diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para o grande dia do juízo do Senhor e da perdição dos homens ímpios. Vira para o teu irmão do lado e diga assim para ele: prepare, irmão. Pode falar, vira aí, profetiza para ele e diz assim: irmão, prepara-te, irmão. Vai, pode falar, isso é profecia, o teu irmão se despertar mais. Aperta a mão dele aí com convicção de: prepara-te,
de onde eu para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus tinha nos avisado dizendo que profetas e reis queriam ver, sentir o que nós sentimos, porque no tempo passado o Espírito era dado por dose. Nesse tempo presente, o Espírito é derramado sobre toda a carne, aonde Joel profetizou. O cumprimento da palavra do Senhor deu andamento, e nós estamos vivenciando esses tempos, porque temos que estar preparado para a vida do Senhor, porque Ele já vem aqui, Ele já vem aí para nos arrebatar. É como diz a palavra do Senhor: os céus se guardarão como fogo, e o grande dia do Senhor já vem aí, e para a perdição dos homens ímpios. Muitos já não creem mais. Até dentro da casa do Senhor, alguns já até morreram na fé. Que a gente conversa com alguns, aí eles dizem assim: não, irmão, esse negócio aí Deus vai dar tempo. Dá tempo de curtir. Dá não. Não dá mesmo. Porque Jesus Cristo já vem aí. Se não tiveres apercebido, vai ficar estreito. Eu me lembro que assim que eu saí da rádio, e eu indo para meu lar, sexta-feira agora, aconteceu algo assim que eu olhei: Jesus, o negócio está sério. Eu, após eu sair da rádio, que eu trabalho ali na Rádio Nova Geração. Quem escuta a Rádio Nova Geração aí? Deixa eu ver. Ela me escuta, mas só uma pessoa que escuta. Não, a audiência está pouca aqui. Mas eu indo para casa, e no meio do caminho, irmão, pode ser até loucura para você, mas para mim o que eu vi, eu queria chegar correndo em casa para me mostrar para meus irmãos. Eu olhei para o céu, parece que no céu, apareceu assim como se fosse uma cruz no céu, e uma luz assim que iluminava sobre a face da terra. E de repente eu comecei a sentir a presença do Senhor, e eu falei: Senhor, é agora a sua vinda? O Senhor vai vir agora? E eu comecei a sentir aquela graça. Sabe o que é isso? As coisas estão acontecendo muito rápido sobre a face da terra. Se não tivermos apercebido, o Senhor virá e a gente nem vai perceber. Alguns vão perceber mais rápido, porque está tão agarrado à televisão, que eu não tenho nada contra, que dizem por aí que é tira visão, que no mesmo canal vai notícia urgente. Aí vão começar a olhar, deve ser coisa boa. Aconteceu alguma coisa sobre a face da terra. Aí o pessoal vai olhar, os crentes ligados vai começar a olhar também. Como aconteceu o quê? Olha, nos 4 cantos do mundo todos estão pasmados. Aviões caíram dos céus, carros estavam andando, bateram o trilho, trem correndo do trilho, caiu fora do seu trilho. Então somente começando a vir notícia, vir internet de tudo quanto é canto, e eles começam a chegar numa conclusão. E daqui a pouquinho, irmão, hoje em dia, para denegrir a imagem da igreja, a reportagem faz de tudo. O crente deu uma escorregadinha e leva logo para lá para poder denegrir a igreja. O crente escambaleou um pouco, escorregou lá, já é motivo para chacota para eles. Aí os milagres acontecem na igreja, eles não dizem nada. O traficante começa a ser uma pessoa de bom ainda, eles não dizem nada. A prostituta anda no caminho direito, eles não dizem nada. Mas nesse dia eles vão ter que engolir a seco. Querendo ou não querendo, eles vão ter que falar. Alguma coisa aconteceu e chegamos a uma conclusão: aqueles que sumiram eram os que carregavam briga e pregavam o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 8 diz: mas ambos, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que ao pó nós iremos, e o pó vai ter que devolver tudo de volta. Mas, irmão, outros partiram do passado, e agora vai ter que devolver também. Do mesmo jeito que a gente desce a sepultura e chega a tempos aí nem osso não tem mais, o pó vai ter que devolver tudo. Dizem que por aí que Deus só quer o coração. Eu procurei na Bíblia de capa a capa, onde é que esses camaradas veem isso? Deus só quer o coração. Se fosse assim na hora que Jesus ressuscitou lá, Deus na mesma hora ia falar: Jesus, teu corpo fica, eu só quero o coração, vem só o coração. Mas do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, o seu corpo ficou glorificado e foi para a glória, nós também seremos a mesma coisa. Nós também seremos a mesma coisa. A Bíblia nos diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E o interessante é que, observando a leitura da palavra profética, alguns de nós não provarão a morte. Alguns de nós não provarão a morte. Não desceremos à sepultura. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transladado e levado para a glória. Agora só vai aquele que tiver percebido nos céus. Porque aquele que não tiver percebido vai ficar aí para contar a história para o anticristo. Eu era crente, aí o anticristo vai lá: eu sei disso, recebe a marca da besta. Tu quer onde? Na testa ou na mão? Está escrito na Bíblia
que nos últimos tempos, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição, porque a segunda será muito triste. Enquanto estamos aí, caminhando, andando de lá para cá, daqui para lá, aí vem uma caluniazinha, vem um probleminha, vou largar Jesus. A Bíblia diz, é melhor perseverar agora e subir na primeira ressurreição, porque a segunda vai ser muito triste. A segunda vai vir um anticristo para palestrar. Tu era crente? Não era crente. Recebe a marca. Ou nega Cristo. Tu que escolhe aí. Então entendemos que as coisas estão acontecendo muito rápido. E Deus tem abreviado os dias por causa dos escolhidos. Porque ainda tem muita gente para se chegar à salvação. Mas após o cumprimento da palavra profética e das profecias, uma das maiores profecias vai se cumprir. Aonde o céu vai se rasgar. E Jesus Cristo virá na glória para buscar aqueles que são céus e para fazer ressuscitar aqueles que desceram o pó. Para juntos nós subimos para a glória e está do lado de Deus eternamente para todos sempre. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tempo tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é quando alguém morre salvo em Cristo Jesus. Ele fica triste quando a pessoa morre e vai para o inferno, porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os demônios, não foi feito para o homem. O homem vai para lá porque procura, porque temos a salvação, temos como se achegar a Deus. Mas no versículo 10 diz assim, para fazermos o fechamento, que diz assim a palavra do Senhor: mas o dia do Senhor virá como ladrão, na qual passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfazarão da terra, das obras das quais e há de se queimar. Entendemos que as